aqui pelo notebook, tá certo? Tá gravando, né, Diogo? Tô gravando. Inimigo. Meus irmãos, como eu estava dizendo, uma alegria poder participar com vocês desse momento. Para mim é uma satisfação sem tamanho, né? Eu acredito que aqui tenha grandes servos de Deus, homens que estão aí há algum tempo estudando bastante a Bíblia, né? E quero também aprender com vocês hoje aqui, né? Eu não me sinto professor. Como é? A pastora de lá está aí também, na sala, viu? Eu estou vendo aqui o nome da minha pastora. Eita, Jesus, a responsabilidade é grande, né? Então, como eu estava dizendo, eu não me sinto aqui professor, né? Aqui nós somos apenas um grupo discutindo um pouco sobre a Bíblia Sagrada. E hoje, assim, com muita tranquilidade, a gente vai falar sobre um livro que é extremamente simples de se compreender, né? Parte dos livros poéticos, né? Nós temos, sem dúvida nenhuma, dos livros mais assim, inspiradores da Bíblia Sagrada são os livros poéticos, né? Mas dentro dos Salmos, a gente vai descobrir aqui rapidamente, não vou me demorar muito, mas a gente vai descobrir aqui que dentro dos Salmos a gente encontra tesouros que são tesouros muito importantes para a nossa vida cristã, tá certo? Então, eu quero iniciar a aula. Eu não sei se o Diogo já fez aí a oração inicial, já deve ter feito, né? Essa oração inicial. Ainda não? Mas tu não é crente, não, né, pai? Rapaz, como é que tu quer começar uma aula sem orar, pai? Faz isso não. Vamos orar, então? Você, Diogo, por gentileza, peça aí alguém aí, algum dos alunos da sala que faça essa oração por nós. A pastora de Laí. Ela ora por nós. A paz do Senhor, pastora de Laí. Ora aí por nós, nos abençoando. Pai do Senhor, pastor Diogo, Pai do Senhor, pastor Laércio, os alunos, né, desse curso. Deus abençoe e vamos orar, né, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Pai, nós estamos diante de Ti, na Tua presença. Meu Deus, para Te pedir, Senhor, que Tu venha nos abençoar, nos dá um curso, Senhor, abençoado. Meu Pai, abençoa cada aluno, Pai, que está para aprender aqui, Senhor, nesse curso. Meu Deus, nosso professor que vai ministrar hoje, Pai querido, abençoa. Continua, Paizinho querido, abençoando esse trabalho, Senhor da glória. Também olha para o pastor Diogo, meu Deus, que é o coordenador, Senhor, desse curso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Pai, que estamos tendo, Deus, de aprender mais da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, louvado seja Deus. Então, nós vamos iniciar, irmãos, aqui eu vou começar aqui a apresentação, não sei se vai dar para vocês conseguirem ver aí direitinho, né? Eu vou procurar ampliar o máximo possível, para que fique bem destacado aí para os irmãos, né? Aqui é a apresentação do nosso livro, né? O livro Livros Poéticos. Nós vamos tratar hoje apenas sobre os livros dos Salmos, né? O livro dos Salmos. O nosso livro faz uma caracterização básica do livro dos Salmos. Ele considera aqui algumas definições, né? Cânticos de confiança, hinos de devoção, chamado em hebraico como livro de louvores, né? É um livro de oração e é o inário oficial de Israel, né? Até hoje, Salmos e Cântico dos Cânticos são inários oficiais de Israel, né? Então, ele fala aqui que nós temos 283 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. E dessas 283, 116 são salmos, né? O esboço, rapidamente aqui, nós temos uma divisão simples aqui em cinco partes, livro 1 do Salmo 1 ao 41, o livro 2, Salmo 42 até o 7:2. Essas partes aqui vocês podem ler com calma depois no livro, que vai estar tudo aí, tá certo? É importante
a gente saber sobre a autoria dos salmos, né? Os salmos é um compilado de louvores, né? Um compilado, nós vamos ver aqui, daqui a pouco a gente vai tentar destrinchar isso aqui, que os salmos são, não à toa são poéticos, é porque, na verdade, os salmos são louvores, né? A gente vê um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado no português, mas a gente vai entender o porquê. Mas a verdade é que são louvores, são cânticos que são entoados por alguns autores. Dentre eles, nós temos Davi, que foi, sem dúvida, o principal dos autores, né? Tem 73 salmos que são de autoria do rei Davi, talvez 74, porque tem um salmo anônimo, que é o salmo de número 91, que é talvez um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que alguns teólogos atribuem o salmo 91 a Davi. Então, em vez de 73, saiu 74. Mas o certo é que 73 salmos têm a sua autoria atribuída a Davi. Nós temos 12 salmos de Asaf, né, que era uma espécie de cantor oficial do reino, né, de levita oficial do reino, né, levita para as caracterizações de hoje, né. 10 dos filhos de Coré, nós vamos ver daqui a pouco com um pouco mais com alguns exemplos, eu vou citar aqui. Nós temos um salmo de Moisés, um de Etã, um de Emã, e tem 50 salmos que são anônimos. O tema do livro dos salmos, evidentemente, oração e louvor, né? A data, eles foram escritos, na sua maioria, entre o século X e o século V a.C. A título de curiosidade, eu acho que todos vocês já sabem que a datação antes de Cristo ela é regressiva, ou seja, a gente vem contando de trás para frente, né? Então, a datação antes de Cristo, você vai contando os anos à medida que se aproximam da data da vinda de Jesus Cristo, né? Então, é por isso que a gente diz que foi a autoria entre os séculos X e o século V antes de Cristo, tá? Então, muito bem, eles são conhecidos como Salmo de Davi, porque ele foi o principal escritor, né? Então, a maioria dos salmos, evidentemente, foi escrito por Davi, e aí o livro vai destrinchar algumas das características. Só que eu queria compartilhar com vocês um pequeno resumo que eu fiz para ficar de maneira mais compreensiva para todos nós, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Outra tela aqui com vocês. Deixa eu ver. Essa aqui. Pronto. Essa tela aqui. Tá dando para todo mundo enxergar aí direitinho, gente? Tá dando para todo mundo enxergar? Se tiver, por gentileza, dê um sinalzinho de legal aí. Pronto, Raimundo, maravilha. O Raimundo está enxergando, beleza, né? Francisco, Adriana. Muito bem. Então, vamos lá. Para fazer um resumo rápido aqui do que trata o livro dos Salmos. O título, em hebraico, é Tehillim. Tehillim, que é cântico, né? Louvores em oração. No hebraico, a versão grega, perdão, é salmoi, né? São louvores ou saltérios. O Salmo 98, verso 5, destaca mais ou menos a definição dos salmos, né? Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmo 98, 5. Aí o salmista no Salmo 42, verso 5, diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esse aqui é um dos salmos dos filhos de Coré, né? Que fala exatamente do que é o significado dos salmos, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o livro dos salmos. Os salmos, na verdade, são um resumo, né? Um resumo, não só das escrituras, mas também da alma humana. Essa frase é atribuída a Atanásio, né? O bispo Atanásio, que foi bispo de Alexandria, lá pelos anos 300, né? Depois de Cristo. Esse bispo era um bispo...
principalmente no período da Reforma, ele foi muito estudado, considerando que ele foi um dos maiores defensores da Trindade, da doutrina da Trindade, né? Então, o livro dos Salmos, ele define como um resumo não só das Escrituras, mas também da alma humana. Neles encontramos todas as formas e conteúdos da revelação de Deus. Aqui ele destaca a criação, o êxodo, o exílio, a libertação, a redenção, estabelecidos como louvor, convidando a nossa participação. O que é que Atanásio quis dizer aqui? Que dentro do livro dos Salmos, a gente tem uma espécie de um resumo dos sentimentos humanos em relação a Deus. Dentro do livro dos Salmos, a gente tem um resumo do que a alma humana tem de relação com Deus, né? Então, se você olhar para o livro dos Salmos, você vai ver momentos de alegria, você vai ver momentos de tristeza, você vai ver momentos de tormento, você vai ver momentos de desespero, você vai ver o ser humano ali expressando para Deus os seus momentos, os seus sentimentos, né? O que a sua alma está sentindo. É uma forma de orar a Deus, conversar com Deus, nós vamos ver daqui a pouco, conversar com Deus, mas através dos louvores, né? Ou seja, eu diria que os Salmos é a máxima expressão de adoração a Deus por parte do homem. Todas as vezes que um dos autores escreveu um salmo como esse, eu entendo que ele estava completamente cheio do Espírito Santo de Deus. Não dá para você escrever um salmo como esses que foram catalogados pelo cânon sagrado e não está repleto do Espírito Santo de Deus. Então, o salmo, ele expressa exatamente tudo aquilo que a alma do homem sente em relação a Deus. Se a gente quiser conhecer o homem no seu interior, na sua alma, basta a gente conhecer o livro dos Salmos. Você vai ver ali a expressão de vários tipos de sentimentos, né? Ali, Atanásio entendeu isso vindo dos Salmos. Ele diz o seguinte, a gente precisa entender o seguinte, que o livro é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Aqui eu coloco 80 citações, né? Mas essas citações são citações mais diretas. Tem algumas citações que são indiretas, e aí, se você fechar tudo, vai dar mais ou menos 115, 116 citações dos Salmos no Novo Testamento. Você quer ver um exemplo? Está aí citado Salmo 91, versos 11 e 12, né, que também foi citado em Mateus, capítulo 4, verso 6. Diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Essa citação é do Salmo 91, verso 11 e 12, mas também lá na tentação de Jesus no deserto, essa citação, esse salmo, ele é citado lá na tentação de Jesus no deserto. Um outro exemplo é o Salmo 51, verso 4. O Salmo 51, verso 4, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui mais ou menos o que diz o Salmo 51, verso 4 para vocês. Só um instante. Salmo 51, verso de número 4. Se você tiver uma Bíblia aí e puder me acompanhar, melhor, né? Salmo 51, verso de número 4. Salmo 51, verso de número 4. Diz assim, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Mas aí você veja o seguinte, Salmo 51, verso 4, ele fala, contra ti somente pequei, né? Mas aí, se a gente for para Romanos, capítulo 3 e o verso 4, vamos ver o que está escrito em Romanos, no capítulo de número 3 e o verso de número 4. Romanos, capítulo 3 e o verso de número 4. Olha o que diz aqui, ó. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado.
Então, a expressão aí dessa definição, essa expressão de que Paulo cita em Romanos, é a mesma expressão citada nos Salmos, né? Uma expressão que está direcionada pelo salmista, lá no Salmo de número 51. Amém? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. É interessante que a Bíblia, ela é a palavra de Deus falada aos homens, certo? Os Salmos são orações, louvores, imprecações, súplicas inspiradas pelo Santo Espírito, mas observe aqui, ó, mas que vão do homem para Deus. Todo o restante da palavra de Deus é Deus falando com o homem. Porém, o Salmo é o homem falando com Deus. São orações, são deprecações do homem a Deus. Agora, claro, elas são totalmente, como eu falei aqui no começo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, mesmo sendo uma parte da Bíblia Sagrada aí, uma parte da palavra de Deus, que é direcionada no sentido inverso, ao invés de ser Deus falando com o homem, é o homem falando com Deus, mesmo assim sendo, nós ainda temos a ação de Deus nesse momento dessa oração. Por quê? Porque a própria Bíblia vai nos dizer que quem nos instrui, quem nos orienta no momento da nossa oração, quem nos inspira, é o Espírito Santo do próprio Deus, né? Então, a gente precisa deixar claro aqui que os salmos, apesar de serem orações do homem voltadas para Deus, mas são orações extremamente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, por isso elas compõem a parte da palavra da palavra de Deus, né? Vamos lá, falando um pouquinho sobre o que nós estávamos conversando aqui, sobre essa expressão da alma, né? João Calvino diz que não existe uma emoção da qual podemos ter consciência que não seja representada aqui como um espelho. Aqui, os próprios profetas falam com Deus. Então, Calvino também tinha a mesma percepção que Atanásio, que o salmista, os autores dos salmos, eles estavam completamente cheios do Espírito Santo, expressando todos os sentimentos que um ser humano pode ter consciência. Como eu falei, você vai ver salmos aqui de momentos de desespero do ser humano, você vai ver salmos aqui de momentos de alegria do ser humano, você vai ver salmos aqui em que o ser humano está completamente triste, outros em que ele está completamente festivo. São sensações diferentes, momentos diferentes da alma do ser humano, mas que são todas expressas aqui nos salmos, tá certo? Então, esses cânticos realmente se mostram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os salmos nos ensinam como falar com Deus. Anthony Gilbert diz o seguinte, olha, embora todas as outras escrituras nos apontem o que Deus nos diz, essas orações dos santos nos ensinam o que precisamos dizer a Deus. Como devemos nos preparar para nos apresentar diante da sua majestade, tanto na prosperidade quanto na adversidade. O que Anthony está dizendo aqui é o seguinte, olha, aqui o salmista está nos ensinando, os salmistas, né, na verdade, estão nos ensinando como é que a gente deve se portar diante de Deus, como a gente deve estar se achegando diante de Deus, tanto nos momentos de alegria, como nos momentos de tristeza, nos momentos de vitória, como nos momentos de batalha, a gente consegue ter nos salmos a inspiração de como se achegar a Deus. Você quer ver um exemplo? Salmo de número 95, eu não vou ler o salmo todo, vou ler aqui só o começo, para você ter ideia. Esse salmo 95 é mais ou menos um resumo de como deveria ser um culto a Deus de fato. Diz assim, olha, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos
formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante dele, o nosso Criador. Enfim, no Salmo 95, nós temos o seguinte: no verso 6, nós temos o significado da adoração. Nos versos 1, 2, 7 e 10, nós temos o conteúdo da adoração. Que conteúdo é esse? Cântico, celebração, dar graças a Deus, ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, andar nos seus caminhos, né? Então, você tem aí a forma de cultuar a Deus. Aí no verso 1, 3, 4, 7, 9, nós temos a razão da adoração. Nós adoramos a Deus porque ele é o Deus soberano, o grande rei, o criador, sustentador da terra, do mar, é o nosso supremo pastor, a rocha da nossa salvação e tem feito maravilhas em nossas vidas. Enfim, o que o salmista expressa nesse Salmo 95 é justamente a alegria de se achegar a Deus e cultuá-lo, né? E adorá-lo, bendizer o seu santo nome. Tem um resumo aí fantástico de como é mais ou menos a sensação de estar diante de Deus, né? Amém? Para eu não ficar só falando aqui, só eu falando, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês quiserem me interromper para fazer alguma observação, se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade, pelo amor de Jesus Cristo. O reverendo Diogo Guilherme aí pode ficar no controle daqueles que, porventura, queiram fazer algum tipo de participação. Amém? Bom, eu fiz essa primeira parte aqui, mais ou menos uma definição dos salmos. A minha pergunta é, está claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer contribuir? O espaço está aberto. E, meu pastor, está interessante, né, que a lição da Betel fala dos mandamentos, e a segunda lição fala do primeiro mandamento, né? E amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Eu creio que esse mandamento também eu vejo assim na questão dos salmos, né? Assim, um retrato fiel de Deus, do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Né? Quando os salmistas expressam, né, dentro da sua poesia, eu vejo essa naturalidade deles, né, demonstrando essa vivência, né, essa experiência deles, né, como o senhor mesmo falou, de alegria ou de tristeza, ou com seus problemas. Então, dali, eu creio que houve uma vivacidade deles com relação a essa experiência que eles assim tiveram com Deus. É isso que eu percebo isso hoje. Não só Davi, né, Diogo? Davi certamente foi o que mais vivenciou isso, né? Até porque, se a gente for analisar a história de Davi, nós vamos ver que Davi passou exatamente por todos esses sentimentos e conseguiu expressar todos esses sentimentos da alma nos salmos que ele escrevia, né? Desde menino, ele já escrevia salmos, já cantava, né? Já tinha a sua harpazinha lá sendo dedilhada e salmodiando ao Senhor, né? Então, certamente, Davi foi, sem dúvida, um dos que mais expressou esses sentimentos da alma humana no livro dos Salmos, né? Afinal, são 73 salmos escritos por ele. Mas vamos lá, vamos passar aqui para uma segunda parte, ok? Na segunda parte aqui, eu vou trazer um pouco mais como é que eu posso dizer? De exemplificação dentro dos salmos, né? Vamos estudar os autores dos salmos aqui e tentar exemplificar pelo menos um salmo de cada um, tá bom? O salmo de Moisés, né? Moisés tem um salmo apenas registrado na Bíblia Sagrada, que é o salmo de número 90. Eu até coloquei aqui do lado mais ou menos uma imagenzinha, oração de Moisés, homem de Deus, né? O salmo 90, o Senhor é o nosso refúgio para sempre, de geração em geração, antes de formar os montes e de criar a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Ou seja, Moisés expressou aí toda a sua admiração pela a grandeza do Deus que ele servia, né? A grandeza do Deus de Israel. Aqui, Moisés demonstra toda a glória de Deus e o poder que Deus tem
sobre o universo, né? Sobre a grandeza de Deus sobre o universo, né? Então, Moisés, nesse único salmo que está aqui descrito na Bíblia Sagrada, né, feito por Moisés, ele expressa exatamente esse sentimento de reconhecimento da grandeza de Deus, do tamanho que Deus é. Aí vem os 73 salmos de Davi. Dentre esses 73 salmos de Davi, tem dois que são os mais famosos, eu poderia dizer, né? O Salmo 23, que todos nós conhecemos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Então, esse salmo é muito conhecido. Mas tem um salmo de Davi que eu considero ele, sem dúvida, um dos mais lindos salmos da Bíblia Sagrada. Por que não dizer uma das mais belas passagens bíblicas, né? É o Salmo de número 51. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu quero lhe convidar a abrir o Salmo de número 51, só para a gente fazer aqui uma rápida análise desse salmo, para você entender o que é essa expressão do sentimento de Davi relatada nos salmos e que depois também pode se estender aos outros salmistas, né? Salmo de número 51. O salmista o salmista Davi, no Salmo de número benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Enfim, nesse salmo, a gente pode dividir esse salmo em três partes, se a gente parar para pensar um pouquinho sobre esse salmo. Esse salmo, evidentemente, é o salmo de Davi, no momento em que o profeta Natan, mais ou menos, para usar as expressões de hoje, né? O profeta Natan coloca Davi na parede, né? Encosta Davi na parede, cobrando ele sobre o seu pecado com Betseba, né? O pecado que ele havia cometido, que acabou atingindo o esposo dela e etc, né? Então a gente vê aqui o quanto do sentimento de arrependimento sincero existia no salmista Davi, aqui no rei Davi, né? Então a gente divide esse salmo em três etapas. A primeira, Davi reconhece a sua culpa e pede perdão. Se você ver aí do versículo 1 ao versículo 6, o que Davi está expressando aí é justamente uma sensação de culpa, de arrependimento, né? Uma sensação completa de arrependimento, e aí ele começa a pedir perdão a Deus pelo seu erro, pelas suas falhas, né? Aí vem a segunda parte, do verso 7 ao verso 12, Davi pede que Deus purifique e restaure a sua alma, né? Então, Davi primeiro reconhece o seu erro, depois ele pede perdão, depois ele pede para que Deus purifique e restaure a sua alma, né? Olha a sensação de sentimentos que está envolvidos aí. O reverendo Diogo Guilherme aí, que é psicopedagogo, né? Pode falar melhor sobre isso do que eu aqui. Mas a verdade é que a gente vê uma mistura de sentimentos de Davi sempre se lançando
no pedido de perdão a Deus e anunciando o seu arrependimento sincero. Por último, ele fecha a chave fecha o salmo com chave de ouro, mostrando que o arrependimento era sincero, tanto que se compromete em louvar a Deus e em ensinar os pecadores a se arrependerem, assim como ele estava se sentindo arrependido, né? Assim como a sua culpa estava sendo exposta lá, a ideia dele era ensinar os pecadores também a ter essa mesma sensação, esse mesmo sentimento. Então, os salmos nada mais são do que justamente isso. É a expressão desse sentimento humano, o sentimento de necessidade de perdão, o sentimento de arrependimento, o sentimento de necessidade de purificação, né? Então, Salmo de Davi, os mais conhecidos, Salmo 23 e esse Salmo 51, que para mim é um salmo belíssimo e que cada vez, eu diria que todo crente precisa ler esse salmo pelo menos uma vez por semana, assim, para se lembrar de como é se arrepender diante de Deus de fato, né? Amém? Temos também os salmos de Salomão, né? Os salmos de Salomão eram os salmos mais voltados à realeza divina, né? A grandeza do Deus Rei. Se você observar, por exemplo, eu posso aqui, vamos tentar abrir aqui o Salmo de número 127, né? Salmo de número 127, se a gente olhar aqui o Salmo de número 127, se você puder me acompanhar, Salmo 127 diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, o salmista aqui, o próprio rei Salomão, salmodiando, né, aqui nesse Salmo 127, ele fala sobre experiências vividas com esse Deus grandioso, esse Deus glorioso, esse Deus rei, né? Também temos os salmos de Asaf, o mais conhecido, sem dúvida, o salmo de número 73, depois você pode dar uma lida com calma nele aí. Os salmos dos filhos de Coré, o salmo de número 42, assim como a corça suspira pelas águas, né? A minha alma tem sede de ti, ou seja, o salmo dos filhos de Coré é também um dos salmos muito cantados, né? Se a gente for observar, deixa eu tentar abrir aqui, salmo de número 42, só para a gente exemplificar, como a gente normalmente costuma salmodiar sem saber nem de onde vem, né? Às vezes a gente cita nas pregações, cita em canções de louvor e a gente não sabe nem de onde vem. Mas a verdade é que a maioria desses louvores que a gente escuta, notadamente tem um pouco dos salmos que estão dentro da Bíblia Sagrada, né? No verso de número 5, por exemplo, do Salmo 42, é um verso extremamente conhecido. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face, né? Então é um salmo extremamente conhecido e vem justamente dos salmos dos filhos de Coré. Aí tem Emã com um salmo, Salmo 88, Etã, o Salmo 89, tem alguns outros salmos, Salmo de Esdras, Ezequias, Jeremias, Ageu e alguns anônimos que estão aí, incluindo o Salmo 91, que alguns atribuem a Davi, mas outros atribuem a Moisés, e na verdade ninguém sabe, em definitivo, né, quem foi o salmista que escreveu o Salmo de número 91. Ok? Amém? Até aqui está compreendido, irmãos? Beleza? Espero que eu esteja contribuindo com vocês de alguma forma. Eu sei que falar sobre os salmos é mais ou menos um beabá, né? Mas espero que esteja, de alguma forma, eu esteja contribuindo com vocês para alimentar um pouco mais da Bíblia. Só a título de curiosidade, tá certo? Nós falamos que os salmos são poesias cantadas, mas a gente está acostumado com a poesia em português. E na poesia em português, a gente costuma ver nos cânticos em português, né, nas poesias, nas músicas, a gente costuma ver
a questão das rimas, né? Você sempre está lá rimando uma estrofe com a outra, emendando através da rima, da fonética, né? O som que você ouve acaba te trazendo uma rima e amarrando a poesia, né? Eu trouxe aí 2 exemplos de poesia portuguesa, né? Do nosso português. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá, né? Guimarães Rosa, se não me engano, isso aqui. Aí vamos lá. Sim, eu amo a mensagem da cruz, aqui é um hino da harpa cristã, até morrer eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, isso é uma poesia no português, aquela que a gente está acostumado a ouvir. Então, a gente fica imaginando que nos salmos deveria ter essas rimas também. Mas acontece que a gente precisa lembrar que os salmos foram escritos na linguagem hebraica, né? Salmos são da linguagem dos judeus. E aí, ali, a poesia deles é tratada de sílabas, a rima de ideias. Na poesia hebraica, as rimas não são silábicas, não são fonéticas, são rimas de ideias. A gente chama de paralelismo, né? Aí você tem um paralelismo sinônimo, ou seja, 2 ideias parecidas, onde a segunda reforça a primeira, ou uma complementa a outra. Um exemplo é o Salmo de número 145, verso 18, olha o que está escrito, ó. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Aí lá vem a rima. Essa rima, o que é? É uma rima sinônima. Ela completa o que a primeira frase disse, né? Ele diz, de todos os que o invocam em verdade. Então, não é só de todos os que o invocam, é só daqueles que o invocam em verdade. Tem muita gente que acha que só pelo fato de invocar o nome do Senhor, pronto, já está salvo, né? Já tá garantida ali a sua salvação. Mas a Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que o invocam em verdade. Tem que invocar o Senhor de coração, tem que invocar o Senhor do fundo da nossa alma, né? É isso que o Salmo expressa aqui. Ainda tem o paralelismo antitético, ou seja, uma antítese. Você tem a tese e a antítese, uma coisa contrária à outra. Isso também está destacado, por exemplo, no Salmo de número 37, verso 21. Diz assim, olha, o ímpio pede emprestado e não paga. Mas aí vem a segunda parte da estrofe, que fala justamente o contraponto da primeira. Isso também é uma espécie de rima no hebraico, né? Quando ele diz assim, o justo, porém, se compadece e dá. Então, ele fala do comportamento do ímpio, na primeira frase, e na segunda frase deste louvor, ele contrapõe o comportamento do ímpio e explica que o comportamento do ímpio é diferente do comportamento do justo. Sentimentos diferentes, né? Você vê tudo o que está expresso nos Salmos são sentimentos humanos, experiências humanas, sentimentos humanos, momentos humanos, né? Tudo feito através da revelação do Espírito Santo de Deus. Como toda poesia, né, e como todo louvor, né, toda adoração, ali nos Salmos também tem alguns refrões, né, que são estrofes que são, às vezes, repetidas. O Salmo de número 107, vamos abrir aqui só para a gente dar uma olhada. Salmo de número 107, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, Salmo de número 107, você vai ver que nesse salmo tem dois refrões que se repetem constantemente, né? Salmo de número 107 é um exemplo desses salmos que tem refrões também pelo meio. Você vê, por exemplo, no verso 6, diz assim, ó, e clamavam ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Aí, se você descer um pouquinho, no verso 13 tem também, então clamavam ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Aí você desce mais um pouquinho, verso 19, então clamavam ao Senhor na sua angústia e ele os livrou nas suas dificuldades. Ou seja, ele fica repetindo essa parte do louvor,
essa parte da música, da oração aqui, né, musicada, e ele repete isso aí como se fosse um refrão. E tem um outro refrão nesse mesmo salmo, a partir do verso de número 8, que diz assim, olha, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, né? Aí ele repete isso no verso 15, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 21, a mesma coisa, verso 31, a mesma coisa, e assim vai durante todo o Salmo 107. Então, os salmos também, em alguns momentos, eles tratam algumas partes como refrão, tá certo? Então, essa é mais ou menos, eu trouxe isso como curiosidade, é mais ou menos a estrutura da poesia hebraica, né? A estrutura da poesia hebraica é mais ou menos essa. Então, você tem o paralelismo sinônimo, que é aquela parte onde você tem um texto e o outro reforça ou completa o texto expresso anteriormente. Você tem o paralelismo antitético, ou seja, a antítese da primeira frase. A primeira frase afirma alguma coisa e a segunda frase faz a antítese, faz a afirmação contrária ou a afirmação subsequente, né? Tá certo? E aqui e acolá a gente encontra alguns refrões nos salmos também. Amém? Bom, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu já estou igual língua de papagaio, com a língua seca aqui de tanto falar. Contribui aí, reverendo Diogo Guilherme. Está fechado o teu áudio, abençoado. O Aguinaldo, pastora Dila, Ricardo, vocês podem aí dar uma palavra aí para nós. E, rapaz, tem gente grande aí, né, rapaz? Tem. Tem aí o Aguinaldo, tem a pastora Dila. Olha, o irmão Luiz Carlos vai falar, irmão Luiz Carlos. A Rocha. A paz do Senhor, meu pastor. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu já ouvi alguns pregadores falando que o livro de Salmo, ele é a harpa cristã dos judeus, é isso mesmo? Como nós temos a harpa cristã da Assembleia, só que o Salmo é a harpa cristã dele, do povo israelita. Amém? Pronto, irmão Luiz Carlos. Sim, na verdade acaba sendo, né? Tanto, como eu disse no começo, os Salmos e o livro dos Cânticos, eles são mais ou menos como a nossa harpa cristã, né? Todos os momentos em que eles se reúnem, né, para cultuar a Deus, eles costumam salmodiar ou pelo menos um pouco ler o livro do Cântico dos Cânticos, né? Em algumas festas judaicas, sempre eles salmodiam, né, esses cânticos que estão descritos. Agora, claro, os salmos dos judeus eu posso estar enganado, mas o nosso livro de salmos tem uma parte que foi canonizada, né? E os salmos dos judeus têm, se não me engano, quase o dobro da quantidade de salmos que nós temos aqui, né? Os nossos são só os que foram para o cânon sagrado, né? O dos judeus não, tem muitos outros salmos que estão inclusos lá. Amém. Amém? Amém. Mais alguma pergunta, irmãos? Fique à vontade. Vou passar para uma outra parte agora, rapidamente aqui, alguns termos que são utilizados, né? Alguns termos específicos que são utilizados nos salmos. Um dos mais usados é, sem dúvida nenhuma, a expressão selar. Às vezes a gente está lendo, né? Está lá, lê o salmo todinho, lá embaixo tem entre parênteses o nome selar. E a gente fica sem entender o que significa aquilo ali. Na verdade, selar vem de salal, né? Do hebraico salal, que quer dizer assim, é como se ele estivesse dizendo assim, momento de adoração, né? Salal quer dizer momento de adoração, é uma pausa, um momento para meditar sobre aquilo que o salmista está expressando, né? Então, todas as vezes que você estiver ali lendo os salmos e tiver essa expressão selar, significa que ali o salmista parou para poder adorar a Deus, para refletir naquilo que ele mesmo salmodiou e
e adorar a Deus naquele momento acolá. É um momento de adoração, uma pausa. Alguns historiadores, alguns teólogos afirmam que essa expressão selar também significa uma pausa na música, né? Na questão da musicalidade dos salmos. É como se você tivesse um solo musical no meio da letra da música, né? Às vezes a gente está aí escutando essas músicas, aí tem lá aquele solo de guitarra, né, e tal. Então é como se você tivesse ali um solo musical em que fica só os instrumentos tocando sem a letra, né? Então essa expressão selar, ela pode ser atribuída dessas duas formas, pode ser considerada dessas duas formas, né? De uma forma ou de outra, é um momento de parar e refletir e meditar sobre aquilo que o salmo está expressando, tá certo? Outra expressão é igaion, que é a meditação do coração. Ela só aparece uma vez no Salmo 9, verso 16, tá? Aí é uma meditação um pouco mais profunda, né? Como se alguém estivesse chorando de fato na presença de Deus e não conseguisse mais salmodiar, não conseguisse mais falar, né? A outra expressão é mictão, que é um texto gravado ou permanente. Aqui denota a importância de meditação quanto ao conteúdo dos hinos e a relevância da reflexão quanto ao momento que está sendo vivido e unir isso em oração. Palavra de Deus e cânticos, né? Então, o mictão é como se você tivesse não só refletindo, meditando, mas como se você tivesse decorando aquele salmo que ali está, né? Gravando permanentemente no seu coração aquele salmo. Outra expressão é masquil. Masquil é quando você tem um salmo didático. O que é o salmo didático? Eu acho que aí no nosso livro ele vai trazer mais ou menos uma definição sobre o que são os salmos didáticos, tá certo? No livro do Ceifa, os salmos didáticos são mais ou menos uma instrução ao povo de Deus. Você vai ter isso aí, se não me engano, na página 32 do livro. É uma instrução ao povo de Deus. Nesse grupo estão os Salmos 1, Salmo 15, Salmo 50, Salmo 94, por aí vai. Eu fico me lembrando, por exemplo, do Salmo 15, que fala sobre quem habitará no monte do Senhor, né? Então, é um salmo didático, é uma expressão que nos ensina, que nos instrui. Então, tem alguns salmos que são didáticos, e aí esse salmo, a expressão que é normalmente utilizada para ele, é essa expressão, perdão, deixa eu tentar trazer de novo aqui, não sei se está dando para ver aí na janela ou saiu? Saiu? Não, né? Está dando para ver ainda, né? Então, pronto. Esse salmo didático, esse salmo que nos ensina, vamos dar uma olhada aqui no Salmo 15, como um exemplo desse salmo didático, por favor. Salmo de número 15, quem tiver a Bíblia Sagrada aí, me acompanha na leitura, é um salminho pequeno, só tem 5 versos. Eu queria que alguém lesse, para não ficar só eu lendo. Tem alguém que possa ler aí o Salmo 15 para nós? Diogo, a aula é até que horas? 1h30, meu pastor, viu? Alguém lê aí para mim, sem ser o Diogo? Meu Deus! Tem alguém aí? Acho que tem. Acredito que Eu tem. acho que a turma olhou assim e disse assim, não, essa aula eu não estou aguentando, não. Vou ali tomar uma água, deixa o cara falando um pouco aí. Eu acredito que não, pastor. Estou aí. Os irmãos estão aí? Deu amém aí, pelo amor de Deus, rapaz. Os alunos estão presentes ou estão ausentes? Opa, apareceu a pastora Dila. Olha aí, irmão Franciscador deu amém. A pastora Dila. Irmão Antônio Vieira deu amém. Então, Pois alguém se habilite aí para ler o Salmo de número 15. Ih, rapaz, o John Wesley está aí, rapaz. Tem tição tirado do fogo aí. isso. Pode ler, pessoal. Eu estou aqui do ponto para ler. Se você não ler, eu vou ler. Não acredito que estão tímidos, não acredito que seja timidez.
Rapaz, Diogo vai ter que dar uma aula do Ceifa, explicando que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Vamos ver se vai... Eu, eu só não vou Rapaz, ler porque. Eu só não vou ler porque eu tô deitado e não tô com a Bíblia perto de mim. Pastor, pelo amor de Deus. A Dani Benito tá... Fala, Dani Benito. a paz do Vocês Senhor a todos. Deus estão abençoe a conseguindo falar, todos. Lipe? Tá rouca, rouca? Vamos ler. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A resposta de Deus: o homem perfeito, homem justo e perfeito. Como diz aqui nesta Bíblia que eu estou lendo, né? São as características do homem justo e perfeito. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que, mesmo que jure com prejuízo pessoal, não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Olha aí, que coisa fantástica esse salmo, né? O Salmo 15 é um salmo didático e que nos explica, faz o resumo perfeito de quem vai habitar com o Senhor, né? Depois eu recomendo que todos façam uma reflexão importante, com calma, orando a Deus sobre este salmo que está aí, né? Este salmo fala de grandezas maravilhosas do coração do homem que estará com o Senhor no paraíso, né? Bom, a outra expressão, outro termo específico para os salmos são os degraus, né? Que são cantos graduais, né? Ou de peregrinação. Aí tem um muito conhecido, que é o Salmo de número 120, né? E o Salmo de número 134, você pode ler depois com calma. Tá bom? Para eu não me estender demais, eu vou aqui tentar encerrar falando sobre algo que eu considero muitíssimo importante nos Salmos. Tem uma parte dos Salmos que nos foi um presente de Deus para todos nós. Os Salmos ensinam sobre o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Nele estão todos os segredos de Cristo anunciados para nós, ou seja, a sua divindade eterna. Daqui a pouco nós vamos ler aqui. Pelo menos essas passagens eu queria ler com vocês. A sua divindade eterna, a sua humanidade assumida, o curso inteiro de sua vida, seus ensinamentos, seus atos milagrosos, seu sofrimento, morte, sepultamento, sua ressurreição magnífica dos mortos e a sua glória eterna. Então, a revelação do Cristo, do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, está toda descrita nos Salmos. Por incrível que possa parecer, os salmistas reunidos, e aí o que há de mais interessante nisso é que se você for avaliar, você vai ver que essas revelações, elas são citadas por salmistas diferentes, em épocas diferentes, momentos diferentes, mas a sensação, a inspiração do Espírito, ela era exatamente a mesma, falando sobre o Cristo Redentor que viria para salvar a humanidade. E se tem alguns salmos que a gente precisa estudar em relação a Cristo, eu recomendaria que vocês dessem uma lida com muito carinho no Salmo de número 2 e no Salmo de número 22, principalmente o Salmo de número 22. Mas vamos tentar ler aqui rapidamente o Salmo de número 45, verso 6. Salmo 45, verso 6. Olha o que é que revela o Salmo 45, verso 6. Olha o que está escrito. Salmo 45, 6.
Diz assim, olha, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Bom, o que é que está expressando aí? Que trono é esse? Que trono é esse de que fala esse salmista no Salmo 45, verso 6? É exatamente o trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Fala da divindade eterna dele, do trono de equidade, né? Aí no Salmo de número 78, vamos lá para o Salmo de número 78. Salmo de número 78. Salmo 78, verso de número 2. Fala assim, olha, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Isso é exatamente a forma como o nosso Cristo assumiu a sua humanidade. E aí os seus ensinamentos, a forma como ele ensinava, era justamente através de parábolas, né? Aí eu queria que você abrisse agora, com muito carinho, o Salmo de número 22. Salmo de número 22. Olha o que está escrito no Salmo de número 22, por favor. Primeiro versículo logo. Vamos ler aqui versículo por versículo? Diogo, pode me ajudar aí? Lê só o primeiro versículo. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Essa expressão vocês já tinham ouvido em alguma outra parte da Bíblia? Principalmente essa primeira parte do verso primeiro. Deus meu, por que me desamparaste? Onde é que está essa expressão? Essa expressão foi citada pelo nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, né? Aí ele continua o salmo dizendo, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu habitas entre os louvores de Israel. Aí a afirmação clara de que Deus habita no meio dos louvores de Israel, né? Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Aí ele começa a dizer, olha a expressão do salmista, mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Essa expressão aqui do salmista era exatamente aquilo que o próprio Senhor Jesus estava sentindo na cruz do Calvário. Como se ele fosse esse verme e não homem, né? Porque ele tinha tomado sobre si todos os nossos pecados, né? Aí zombam dele. No versículo 7 ele diz, olha, todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. É uma outra expressão que a gente vai ver lá na crucificação de Jesus, sim ou não? Não é assim que está lá? Lá na crucificação de Jesus, os homens não zombam. Pode ser, pastor, o seu... Perdão? Voltou. O quê? Tinha saído? Saiu um pouquinho. Mas perdeu alguma parte aí, será? Só um pedaço. Só um pedacinho? Isso. Pois bem, pois o fato é que esse Salmo de número 22, se você for avaliar ele com calma, ele retrata justamente todo o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Analise ele com calma e você vai ver. Eu ministrei uma vez um estudo numa escola bíblica sobre o Salmo 22 e a gente analisou versículo por versículo e o quão, assim, fantástico foi a revelação que Deus deu ao salmista de todo o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então,
onde é que eu quero chegar nisso? A verdade é que os salmos, eles têm, para além das instruções normais que nós temos na palavra de Deus como um todo, eles têm exatamente esse elo com a alma humana. Eles trazem esse sentimento da alma expresso através de oração e através do louvor. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês aí. Eu me coloco aqui à disposição para o caso de haver alguma pergunta, alguma indagação, alguma contribuição. Eu estou aqui à disposição. Muito obrigado, reverendo Diogo Guilherme. Que Deus te abençoe. Amém, meu pastor. É nós que ficamos felizes, né, com esse comentário, né, esses ensinamentos bem abençoados para nós. Interessante que, para nós, eu peguei aqui até do livro Etat, a semelhança de conteúdo entre esses 5 livros, que é, no caso, os poéticos, e o Pentateuco, é tão impressionante que certos rabinos dos antigos tempos chamavam os salmos de o Pentateuco de Davi. Aí ele faz assim, no livro de Gênesis, vai do Salmo 1 até o Salmo 41, e o tema central é o pecado. Do Salmo 42 até o Salmo 102 é o Êxodo, que fala sobre salvação. Do Salmo 73 até o Salmo 89 é Levítico, que fala de adoração. E do Salmo 90 até o Salmo 106, Números, que fala sobre peregrinação. E do Salmo 107 até o Salmo 150, Deuteronômio, que tem como tema obediência. E aí, vocês concordam aí? Essa ideia eu tirei aqui do Etat. Eu estou expondo aí para vocês, para o nosso professor, para os nossos alunos. Vocês concordam com essa ideia aí? E aí, professor, o senhor concorda? Em parte, sim, Diogo, né? É fato, né? Se você analisar com calma a estrutura dos salmos, é mais ou menos por aí mesmo. Eu não sei se... Acho que é um certo exagero chamar de Pentateuco, né? O salmo sendo o Pentateuco de Davi, mas a verdade é essa. Você tem os salmos divididos aí de tal sorte que nos ensina o roteiro da salvação dentro da Bíblia Sagrada, sem dúvida nenhuma, né? Verdade. Muito bem. Alguns irmãos querem fazer uma pergunta. Não havia estudado sobre isso, né? O Aguinaldo. Só de curiosidade, né, irmãos? Nós estamos aprendendo com o nosso professor, né? E eu peguei esse livro aqui do Etat, vi essa ideia. Nós temos muita coisa boa também. Aí eu digo, vou passar para os alunos. O que é que o nosso professor acha? O que é que os nossos alunos acham, né? Até tipo de curiosidade, né, de aprendizado, ou de exagerismo, talvez, por parte do quem teceu, né, esse livro. Aí eu pergunto para vocês aí. E aí, meus irmãos, os irmãos têm algum pensamento para colocar? Ou querem fazer a pergunta para o pastor Laerte? Vamos aproveitar aí o nosso momento, né, gente? Eu creio que ninguém está dormindo, todo mundo está prestando atenção. Irmão Raimundo aí, Nonato, levantou a mão. Irmão Raimundo, fale aí, fique à vontade. A paz do Senhor, pastor Laerte. Pastor Laerte, na maioria das pregações que a gente escuta hoje, diz que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Não tem afirmação correta, não, sobre isso? Não, viu, irmão Raimundo? Assim, não é correto, assim, não é errado dizer que tenha sido escrito por Moisés, mas também não é de certeza absoluta. Tem alguns historiadores, alguns teólogos que atribuem a Davi, e outros dizem que nem a um nem a outro, né? É um dos salmos que são considerados anônimos, né? Mas não existe, não é unanimidade a autoria de Moisés para esse salmo, viu?
Está sem áudio, Diogo. Meu pastor nos aconselha, no caso, nós estiver pregando, para nós não expor na nossa, ou prejudicar a nossa família, né? Dizer foi o salmo de Davi, ou foi o salmo de Moisés. O que o senhor nos aconselharia quando estivermos preparando nosso esboço de pregação? Se você tiver certeza... Boa pergunta, pastor. Oi. Sim, isso. Ele falou que é uma boa Pastor, pergunta. Se você tiver certeza da autoria, você diz quem é o autor. Se você não tiver certeza, você não diz, só fala que é o salmo. A não ser que você esteja dando uma aula, né? Aí, se você estiver ministrando uma aula de escola, você tem que pesquisar para saber quem é o autor, ou dizer que o autor é anônimo, né? No caso dos salmos, principalmente, né? É como o livro, por exemplo, a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, alguns atribuem a Paulo, outros atribuem a Apolo, outros já vão atribuir a Pedro, mas não existe uma autoria definitiva, né? Senão não existe absolutamente uma certeza na autoria da Carta aos Hebreus. Então, é melhor dizer Carta aos Hebreus. Acabou-se. Mas os 73 salmos que Davi escreveu foi ele mesmo, né, pastor? Foi. Davi tem 73 salmos de Davi dentro do cano sagrado. Pronto, então beleza. Amém. Os motores se despertaram, viu? Então, estou começando a perguntar. Vamos perguntando, irmão. Fique à vontade, vamos aproveitar aí nosso vereador, nosso pastor. Rapaz, vigia. Vamos lá. Nosso pastor, nosso secretário da convenção. Amém, irmão? O Magnaldo está presente, Magnaldo? Eu vi ele, não sei se ele saiu. Bom, meu pastor, minhas palavras que eu quero dizer nesta noite, muito obrigado pela aula que o senhor ministrou hoje, foi uma bênção de Deus. Opa, aí, agora ele falou, e houve silêncio por aqui. A aula foi uma bênção, Magnaldo. Aguinaldo, eu costumo dizer nas minhas aulas que quando o sujeito a turma está muito calada, ou eles entenderam tudo, ou eles não entenderam nada. E aí, o que os irmãos dizem aí? Os irmãos entenderam aí o recado dado do nosso professor? Se entender, diga aí amém. Se não entendeu, diga misericórdia. Irmão, se eu falar, o Salmo é uma das partes que eu leio pouco, eu não vou mentir. Eu gosto de ler mais o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas também o Salmo eu digo algumas coisas que tem nele. Mas, para mim especialmente, foi muito importante porque faz tempo, ou se melhor dizer, nunca tive uma aula explicando como era o jeito, né, explanado de Salmo, como foi hoje a aula. Então, para mim, bênção de Deus, viu? Amém, irmão Luiz Carlos, amém. Eu recomendo que o senhor, quando for pregar, experimente pregar em algum salmo, viu? A riqueza da pregação nos salmos é muito grande. São ótimos textos bíblicos para pregar, principalmente em cultos de evangelismo, né? Você expressa o sentimento humano. É muito bom pregar dentro do livro dos Salmos, viu? Bom. O Raimundo Santiago levantou a mão. Diga aí, meu Raimundo. Pai do Senhor, pastor, boa noite. Pastor, professor de hoje, a pergunta. Professor, Pode mandar, está me ouvindo direito? Estou, sim, senhor, pode dizer. Olá, pastor Laeste, né? Laeste. Isso. O livro de Salmo, ele serve para dar
pregação de ensinamento bíblico. Sim, sem Escola dúvida. bíblica, ensino de ensinamento de doutrina. Sim, sim, sem dúvida. Olha o Salmo 15 que nós lemos aí. Você quer uma doutrina mais fantástica do que você pregar no Salmo de número 15? Ou se você for lá para o Salmo de número 24, o Salmo de número 122 também é um outro salmo doutrinário fantástico, maravilhoso. E por aí vai. O Salmo de número 2, que traz justamente a doutrina da redenção em Cristo Jesus. O Salmo de número 22, que nós lemos aqui, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você ler o Salmo 22, no verso de número 17, se não me engano, vou até dar uma olhada aqui, para eu não estar dizendo besteira para vocês, eu não sei se é o verso 16, é o verso 16, diz aqui, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Então, aqui você tem, no Salmo 22, você tem absolutamente todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, é uma baita de uma doutrina aqui, uma baita de um ensinamento. Mas nem todo salmo é para a doutrina, não, né, pastor? Não. A maioria dos salmos, na verdade, são cânticos, né? Que mais nos elevam, né? Mais nos ensinam no pessoal mesmo, né? Na nossa forma de adorar a Deus, de nos render a Deus, de buscar a Deus, de nos arrepender, de buscar perdão e de perdoar, né? Mas, assim, nós temos muitos salmos que servem para ministrar belíssimas doutrinas aí da parte do Espírito Santo para nós, né? Amém, obrigado. Deus abençoe, irmão Raimundo. A turma despertou, viu? Maravilha. Que bênção. E eles deram aqui um amém, aqui foi uma chuveirada de amém, pastor, viu? E eles estão tudo acordados, viu? Muito bem. Meu pastor, quero agradecer ao senhor. Muito obrigado. Quero também agradecer ao pastor Guilherme, a pastora Dira, que também estava aí presente, e também a todos os coordenadores do CEIPA, da cidade também, que estiveram aí presentes. Muito obrigado. Que o senhor continue sendo essa bênção para nós, pastor. E com certeza 2025 vai ser um ano de bênção, né, para a Igreja do Senhor, através da sua pessoa. E Deus venha abençoar o Senhor, capacitá-lo mais e mais ainda, né, e venha ter mais e mais sabedoria. Eu só tenho que dizer para o Senhor, muito obrigado, e Deus te abençoe maravilhosamente. E eu vou pedir para o Aguinaldo orar, não sei se eu... Aí, Aguinaldo, pode orar por nós? Pastor Laércio gosta de oração. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Jesus, querido Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Diogo, pela vida, Senhor Deus, do pastor Laércio, que Deus possa abençoar poderosamente, Senhor Deus, e continuar, Senhor Deus, nos ensinando, nos mostrando, Senhor Deus, o caminho que devemos andar, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, eu te agradeço, amém, e graças a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor, aos alunos, coordenadores, uma boa noite, a paz do Senhor para todos. Até segunda-feira que vem. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, meu pastor. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Estamos sempre à disposição. Pai do Senhor. Assim.